do YouTube. Tá ok aí, Isabela? Agora eu acho que está de pé. Tranquilo? Desculpa aí. Então, fala para nós. Fala para nós um pouquinho de você, então. Então, bom, gente, eu sou a Isabela, eu moro em Betim, Minas Gerais. Eu vou começar da metade para frente, né, para não ficar muito comprido. Eu entrei em contato com o João, ou o João comigo, na verdade, aí para a gente fazer essa live, pela afinidade que a gente tem da escola, que a gente estudou, que foi o IDESB, né, as questões em relação à constelação familiar. E a ideia aqui é falar um pouquinho de constelação familiar, sucesso, e como é que a gente, né, João, você, como é que a gente consegue visualizar um pouco esse sucesso, viver um pouco disso, e como que a gente conseguiu aí, talvez, ir ajustando essas posturas também, que isso permite que a gente funcione melhor, de forma mais leve, etc. E eu atuei como psicanalista um tempo antes da constelação, até que eu conheci a constelação, e aí eu me encantei pela forma prática, ágil de diagnóstico, a linguagem, muita coisa. Eu acho a constelação muito interessante como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, de evolução, de tranquilidade, de serenidade, um monte de coisa, e valores agregados mesmo que a constelação traz. Acho que é uma filosofia de vida potente, e quando a gente realmente começa a vivenciar e não usar a constelação, eu brinco, constelação não se usa, se vive. Então, na hora que a gente começa a viver a constelação e para de usar igual garfo e faca, né, uma coisa utilitarista, uma sessão lá e minha vida mudou, e aí quando a gente começa a entender que é bem mais do que uma sessão, minha vida mudou, aí que as coisas começam realmente a dar as caras, né, aí o sucesso, a prosperidade, a leveza, que é o assunto aqui que a gente vai tocar mais, eu acho que isso tudo aí sim começa a aparecer e a surgir. Então, eis-me aqui. Muito bem, nós estamos muito gratos com a sua presença. Isabela, vamos começar com uma pergunta que eu achei interessante, porque aí eu acho que a gente situa melhor o contexto, né, dentro de um contexto maior a nossa temática. Eu sou da área da filosofia também, filosofia é muito conceitual, né, cheio de teoria, cheio de coisa. Eu achei interessante essa pergunta. A pessoa está perguntando para falar um pouquinho sobre o que é pensamento sistêmico, Isabela. Uau, né? Vamos lá então. Ó, gente, só falar uma coisa aqui, a gente está com duas câmeras, e aí às vezes eu estou olhando para a câmera aqui do Instagram, e às vezes eu vou olhar para a câmera do YouTube, para tentar dar atenção aí para os dois canais. Olha, pensamento sistêmico, na verdade, é uma derivação do que a gente chama aí de constelação familiar, das leis sistêmicas, da filosofia que envelopa esse negócio todo, né, que não é igual eu sempre falo, e falo muito sobre isso, não é só ir lá fazer, a constelação familiar não é uma sessão. Todo mundo ouve falar constelação, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um monte de gente num grupo, uma sessão acontecendo, e depois acaba, eu vou embora para minha casa. Mas quando a gente começa a pensar nisso de uma forma enraizada, que começa a criar raízes para dentro da nossa alma, do nosso ser, aí eu acho que a gente pode começar a falar de filosofia sistêmica, de pensamento sistêmico e da vivência mesmo, que daí não é só uma sessão ali, né? Que eu pinço uma sessão na minha vida ali, vou lá e faço algo, experiencio algo, e depois eu vou embora e me esqueço um pouco daquilo lá, porque o cotidiano vai tragando a gente, né? Na hora que você sai de uma experiência maravilhosa, mas depois você entra no batente, e sem você se envolver com as leis sistêmicas, ordem, pertencimento e equilíbrio, que sem essas três leis, quem fala aí que já fez constelação e não sabe dessas três leis, e qual dessas três leis você está transgredindo, acho muito difícil que você entendeu constelação, entendeu não. Você fez uma vivência, ela possivelmente daqui a 2 anos ela vai entrar num colapso, porque ela não se sustenta sem esse pensamento sistêmico, sem você ser sistêmico, sem você sentir sistemicamente, sem você saber pensar sistemicamente, esse trem não fica em pé. Não há quem me convença. Então, às vezes, a pessoa vai ter um ganho aí por 2 anos, 1 ano, que vai dar um up, mas depois a tendência é, e aí começa a mandar e-mail, reclamar que a constelação não fez efeito, que não sei o quê,
mas é porque não está... construiu a casa sobre um monte de areia, basicamente foi isso. Foi lá achando que o método vai salvar, e isso é uma falácia, isso a gente tem que gritar os 20 ventos, isso Sim. não existe. Uhum. Muito bem. Um pouquinho sobre Bert, Isabela. Uai, o tradicional que a gente fala de Bert é que ele é um alemão, ele viveu ali no período entre as duas guerras, ali na Alemanha. Pais religiosos, né, os pais do Bert eram cristãos. Ele cita isso como uma salvação até para ele, de ter escapado ali, de entrar no movimento nacional-socialista, né, que estava vigindo ali na época, quando Hitler ascendeu a chancelaria lá e virou chanceler da Alemanha. Ele foi um padre católico, por salvo engano, 20 e tantos anos, 20 ou 25 anos, e fez missão na África, com o povo Zulu, e foi lá que ele começou a ter alguns vislumbres aí sobre algumas ordens dentro da família ali, do clã, da tribo, que parecia fazer funcionar bem as coisas dentro de uma comunidade, porque o povo não adoecia, né? Tinha depressão, tinha essas coisas que a gente tem, síndrome do pânico, essas coisas, né? Essas doenças que a gente tem aqui. E aí entra muito na questão da constelação, que a gente sempre fala, que a constelação, ela olha para os laços, né? Quando os laços, eles estão bem estruturados, e aí o Bert foi, aos poucos, aí, revelando essas leis para a gente, ordem, pertencimento e equilíbrio. Ele começou a reparar isso lá, depois com terapias em grupos, né? Ele teve oportunidade de participar de muita reunião em grupo mesmo, sessões de terapia em grupo, tanto interraciais como ecumênicas, né, mais diversas, assim, com vários tipos de pessoas. E aí ele foi vendo o poder do grupo, o poder do coletivo e essas leis atuando ali. Só que, ao mesmo tempo que essas leis têm as ordens, elas também têm as desordens. Quando a gente faz a leitura disso tudo errado, e não consegue progredir na vida, a gente fica amarrado a essas leis de alguma forma. Então, sabendo usá-las, elas potencializam. E não sabendo, a gente fica emaranhada, né? Emaranhado, como a gente gosta de falar na constelação, né? A gente usa esse termo. É mais ou menos isso. O que eu gosto de falar do Bert, para mim, é muito menos essa parte, que eu falo só para contextualizar historicamente, mas eu acho ele um homem extremamente profundo, um filósofo, e eu acho que a gente não descobriu nem um décimo do Bert ainda. Às vezes as pessoas ficam numa pressa acha que só um livro tá bom para ler, e aí já pode sair por aí constelando, ou acha que só ler um livro e já conhece, ou uns posts ali no Instagram, e isso é muito pouco mesmo. O Bert, ele ainda, eu acho que tem muita releituras e releituras para a gente fazer num nível muito mais profundo. Eu acho que dá para extrair muita coisa ali durante a vida inteira. Não precisa ficar ciscando em muitos lugares, não. Tem muita coisa ali ainda. Sim, exatamente. Muito bem. Então, a gente, quando fala de constelação familiar, né, vem logo o pensamento de família, essas relações que nós temos, né? Mas hoje as constelações elas estão indo para outros campos também, estão atuando em outros campos. Fala um pouquinho sobre isso também, Isabela. Vamos lá, né? Isso a gente vê muito no livro novo que o Bert trouxe, esse que ele publicou bem próximo, né, da sua morte, a autobiografia dele que ele mesmo escreveu. Ele fala lá numa altura do livro que em 2006, salvo engano, ele colocou tudo sobre o guarda-chuva da constelação. Ele guardou vários aspectos ali. Que essas leis, ordem, pertencimento e equilíbrio, vou falar dela um tanto de vezes para vocês entenderem que constelação não existe sem esse treco. E é a trindade santa aqui da constelação, a ordem, pertencimento e equilíbrio. Tem que ter esse negócio, não tem mais nada. Então, o Bert reparou que essas leis, elas se aplicavam a muitos outros aspectos que não só a família. Então, hoje a gente sabe que não se eu excluir só pai e mãe, irmão que dá problema, né? Não, qualquer agrupamento. Se a gente fizer exclusão
ou se a gente sair da hierarquia, por exemplo, dentro de empresas, ou se a gente infringir a lei do equilíbrio, e não precisa ser só dentro de um casamento, com um amigo, com uma parceria, com uma sociedade, etc., essas leis, elas não atuam só dentro do ambiente familiar, elas atuam para muito além disso. Então, atua nos negócios, nas empresas, na justiça, na saúde, etc. O Décio, que é o nosso professor aí, ele desenvolveu isso muito bem na escola dele, né? Lá no IDESV tem vários cursos nesse sentido, né? Justiça sistêmica, saúde sistêmica, escola, educação sistêmica, escola para paz, enfim, tem um montão de coisa, liderança sistêmica, coach sistêmico, enfim, tem um monte de coisa abrigada também debaixo desse guarda-chuva. O Hellinger chamava isso de Hellinger Science, o Décio tem chamado isso de inteligência sistêmica, que é exatamente as 3 leis aplicadas a muitas áreas da vida. Agora ele está desenvolvendo, junto com o Daniel, que é um aluno lá do IDESO também, o performance sistêmica, que é o esporte e a visão sistêmica, muito legal, muito interessante. Então você percebe que esse negócio dá tiro para tudo quanto é lado e realmente invade. Tem relação humana, tem lei sistêmica. Tem lei sistêmica, constela ali, né? Porque dá para a gente perceber as ordens e as desordens que estão operando nos relacionamentos, nas conexões. Então, é muito interessante isso, né? No marketing, também o Décio vai fazer marketing sistêmico. Estou dedando tudo que o Décio está fazendo. E aí, porque ele é muito fértil, né, em pensar essas coisas, ele consegue extrair e é muito interessante, e aí ele tem conseguido também trazer bastante coisa interessante aí para a gente ficar mais seguro, por exemplo, aí no marketing também, né, que a gente precisa de postura para fazer esse trem aqui, não é só sair ligando nos vídeos, não. Senão dá ruim, dá ruim. Muito bem. Então, como hoje nós escolhemos nos focar, né, na temática da questão profissional e trouxemos então esse tema do sucesso profissional, né, na perspectiva da visão sistêmica. Então, o que é ter sucesso, né, nessa visão das constelações familiares? Isso está ligado a quê mesmo? Isso tem relação com a minha família, com aquilo que eu trago, né, lá do papai, da mamãe. Então, agora, voltando, né, focando aqui nessa temática, vamos então trabalhar isso aqui agora e vamos teorizar, conceituar algumas coisas aí, né, em relação à vida profissional. Ok, Isabela? Vamos lá. Você vai me ajudando aí, João. Vai fazendo as interferências aí, que a gente vai batendo um papo. Basicamente, né, aí eu volto muito para a minha vida, assim mesmo, de até conhecer constelação e depois de conhecer a constelação, essas leis sistêmicas, e de começar a observar esse negócio e vivenciar esse negócio na minha vida, olha, de 4 anos para cá, desde que essa historinha toda começou junto à constelação, mesmo tendo feito quilos de terapias antes, enfim, eu acho que todos os recursos que eu tinha lá antes de constelação, depois da constelação, esses mesmos recursos estavam presentes. A única coisa que mudou realmente foi essa trindade santa. Ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, na hora que esse negócio realmente entrou numa variável operacional dentro da Isabela, algo ali mudou realmente. E aí deu um boom, a começar por isso aqui tudo, né? De fazer canal no YouTube, de repente o negócio foi proliferando, é assim que fala, proliferando, foi germinando, foi crescendo, e aí, exatamente, na hora que você começa a adequar essas leis sistêmicas, e eu já vou falar um pouquinho disso aqui mais detidamente, mas na hora que isso realmente me estruturou, e que eu pude ter isso como baliza, mudou demais, João. E aí eu falo que sucesso, né, seria para mim, assim, a minha métrica, e eu lembro muito bem quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube para mostrar, pegava os bonequinhos assim, ia mostrando os negócios como é que era. Eu estava começando a estudar lá com o Décio Wilma,
talvez eu estava no final do primeiro treinamento, que depois eu repeti o treinamento, mas eu estava, talvez, no final do primeiro treinamento, comecei a fazer uns vídeos que eu queria contar para os outros esse negócio, né? Fazia tão bem para mim. E aí o negócio foi crescendo, de repente o canal do YouTube tinha 3.000 pessoas lá. Eu falei, como assim? O que está acontecendo aqui? Mas daí eu fui vendo, assim, que na minha própria vida, essa coisa do tomar pai e mãe, por exemplo, ir para o lugar da gente, esse tomar pai e mãe é uma névoa na cabeça de todo mundo, né? As pessoas não entendem o que é tomar pai e mãe. A gente, por mais que explique de uma forma, de outra, parece que tem uma resistência para entender esse negócio. E, basicamente, é viver a sua vida com alegria. Basicamente, tomar pai e mãe, eu falo, não é aquele homem, aquela mulher da cozinha, passa por lá também. De respeitar tudo que essas pessoas fizeram, mas anteriores a eles, os avós, bisavós, trisavós, tetravós, os uga-uga. Tem gente que tem criança interior, eu tenho uga-uga interior. Você tem que honrar aquele negócio até lá atrás e entender que essas pessoas passaram o que há para chegar até aqui, algo em você que chegou, que é a vida que nós estamos aqui respirando. Mas na hora que a gente entende isso num nível muito profundo, porque na hora que fala assim, fala, que papo chato, esse trem de honrar a vida, honrar pai e mãe, soa religioso, e tem gente que não curte, não quer misturar esses trem, para quem curte acha até bonito, mas também não consegue fazer, porque está muito permeado da religiosidade cristã, ocidental, que nos invade, e a gente foi estruturada muito em cima disso, aí entra um tantão de coisa aí que eu não vou entrar por esses caminhos não, porque senão vai ficar confuso, talvez. Não vai dar tempo aqui da gente olhar tudo isso. Mas, sabe, João, na hora que eu fui aplicando, esse negócio de ficar no meu lugar, eu era caçula, ficava lá num lugar altão, querendo organizar a vida de irmãos, de pai, de mãe, esse esquema de sair mesmo da hierarquia, como isso faz mal pra gente, mas como isso faz mal pra gente. Se você estiver fora do seu lugar, criatura, e se você, falando as criaturas aí que estão assistindo, vocês voltem para o lugar de vocês. Se você é caçula, vai para o lugar de caçula. Isso significa bem menos dentro de casa, sabe? Opinar menos. Isabela, eu não posso ter nenhuma opinião sobre meu pai e minha mãe? Não. É melhor não, porque geralmente quando a gente tem opinião sobre o pai com a mãe, até a gente pegar um treino, a gente exercitar isso, no início, nem opinião. Depois você vai aprendendo a fazer isso com muito respeito e amor. Mas no início eu falo assim, nem opina. Porque geralmente a gente julga. A gente não está tendo só uma opinião. Aquilo ali está colado com um afeto, com uma raiva, com uma mágoa. Não é só uma opinião. Se fosse só uma opinião fria, até que ia. Mas não é. A gente vê que tem mágoa, a gente vê que tem acusação ou uma exigência para que fosse diferente. Então, essas coisas tinha muito presente, por exemplo, na minha história. Coisa de equilíbrio, coisa de pertencimento, ou seja, das 3 leis eu estava bombando em todas. Quando isso começa a se ajeitar, minha vida deu um boom, assim, profissionalmente falando, e eu lembro que no início eu falei, beleza, esse trem tá crescendo, esse canal tá crescendo, vou continuar fazendo esse negócio, agora empolguei, vou fazer esse negócio, o pessoal tá gostando, eu vou fazer. Mas daí eu lembro, eu vou fazer, só que, eu falei, eu tinha muita vergonha do Décio e da Wilma, porque eles eram meio avessos a esse trem de, sei lá, constelação online e tal, e eu sabia que eles tinham essa reserva. E aí eu falei, tem que fazer escondido, lá no YouTube, né? Eu querendo fazer escondido no YouTube. Aí eu falei assim, eu vou fazer, até que eles descobrem, esse negócio de não dou. Mas aí eu fui fazendo, mas com essa ressalva mesmo, e eu lembro que eu fiz uma promessa para mim, Isabela, você vai fazer, mas se você adoecer, ou se não tiver repercussão de dinheiro mesmo, que dinheiro é uma métrica para o sucesso, o dinheiro em si não me importava. Eu gosto de dinheiro, mas eu estou falando que eu não estava correndo atrás de dinheiro. Mas o dinheiro e os atendimentos online que comecei a trocar isso com as pessoas, eles eram um indicativo que estava pululando ali. E que as pessoas estavam interessadas naquilo. Era uma ressonância com os clientes. Então, eu falei, se eu começar a ganhar dinheiro e não adoecer, é sucesso. Então, respondendo a sua pergunta, o que é sucesso, eu não sei falar exatamente o que é. Para mim, eu medi dessa forma. Se eu não adoecer
e se fizer bem para as pessoas, e se o dinheiro estiver acontecendo como métrica de uma ressonância com o público, aí é porque eu estou no caminho certo. Eu costumo dizer que a realidade nos audita. Se você começa a fazer um trem e não dá certo, é porque a realidade está falando ainda, não é por aí, Isabela, vai mais para a esquerda. Sabe quando você dorme, você não tem uma posição preferida para dormir? Todos nós temos. Pode colocar você de outro jeito para dormir, que não vai dormir, você vai virar para um lado, sei lá, algum jeito. Tem gente que levanta os braços, tem gente que faz assim, tem gente que vira para o lado, é postura. A gente tem uma postura que é mais cômoda para a coisa funcionar, que o corpo dói menos, sei lá, reclama menos, tem algo aí. Então é mais ou menos isso, quando não tá bom, a realidade não te premia, como se fosse isso, porque você não causa ressonância com os clientes. Agora, quando você causa ressonância com o mercado, é sucesso. Porque você está oferecendo exatamente o que as pessoas querem. Você não está oferecendo uma coisa qualquer. Sabe, você vai oferecer água debaixo da cachoeira? Um cara que vai vender água lá debaixo da cachoeira? Não tem sentido nenhum isso. Possivelmente ele vai falir. Agora, se for vender água lá no deserto, aí ele achou o que as pessoas precisam, que as pessoas estão sedentas, o que as pessoas querem. Então, sucesso é meio que você descobrir esse lugarzinho, e se você encaixa naquele trem ali, você tem que ter umas habilidades também, não adianta querer um coração lotado de vontade de ajudar os outros, fazer vídeo no YouTube, mas você não tem habilidade para aquele negócio, talvez vai demorar muito mais tempo para você ter, e talvez não é ali, né? E como é que você mede isso? Por números, métricas e saúde. Eu acho que a saúde ela é importante nas variáveis aí, na equação do sucesso, a gente ficar atento a isso. Sim. Muito bem, eu acho que nesse primeiro momento respondeu algumas perguntas que já tinham sido feitas aqui. Por exemplo, a Silvia perguntou: como o relacionamento que temos com os nossos pais pode influenciar nas nossas escolhas profissionais? Eu não sei se influencia nas escolhas, é isso aí que ela está perguntando, né? Eu acho que o que influencia nas escolhas profissionais, por exemplo, você pode estar muito alinhada ou alinhado com a sua ancestralidade no sentido de habilidades. Então, se uma pessoa tem cheia de gente lá do comércio, aí ela chega aqui, ela fala, eu vou por essa via aqui, porque eu já tenho tecnologia acumulada dentro de mim. Tem um monte de gente que já fez isso na minha família, então fica mais fácil ter essa habilidade. Minha mãe, ela é professora, por exemplo, meu pai é advogado. Dois que falam, o povo fala, aí eu sento aqui dando a falar, para mim é fácil, deixa eu ficar 4 horas falando. Porque isso vem lá de trás, não é meu. Né? Isso me atravessa mesmo, assim, vem daquele povo ali, ó, que é tanta gente ali. Então, não é meu, tem um monte de coisa que chega aqui. Agora, tem gente que nega isso e quer inventar a roda. Então, chega aqui e quer ter uma habilidade que a família nunca teve. Eu estou falando que isso é impossível da pessoa adquirir por meio de aprendizado e habilidade? Não. Mas tem coisas aí que você vai perceber que é mais fácil de fluir. Então, eu não sei se a pergunta dela, assim, se o relacionamento com os pais influencia nisso, talvez, assim, na aquiescência de obrigado por todas essas faculdades, essas potências, obrigado pai e mãe, vô, avó, por tudo que vocês me legaram enquanto habilidades mesmo, talentos e dons, para que eu chegasse aqui agora e pudesse ainda potencializar ainda mais e servir as pessoas com isso. Então, nesse sentido, quando a pessoa acolhe o pai e a mãe, avô, bisavó, quando eu falo pai e mãe, é essa galera toda, tá? Até lá atrás, até os uga-uga. Então, na hora que a gente acolhe isso tudo e realmente a gente abre as comportas para esse negócio todo nos atravessar, aí a gente tem mais, eu acho que fica mais em sintonia, porque eu acho que quando a gente fica procurando, a gente está embaralhado ainda. Porque a gente não sabe o que vai fazer. Agora, na hora que você faz isso aqui, que sintoniza o que vem de trás, com que você está aqui na frente, aí eu acho que flui melhor. Não que do outro jeito não funcione, mas eu acho que vai demorar mais tempo e suor, vai ser mais difícil, talvez. Sim, muito bem. A Silvia continua perguntando ainda, como o relacionamento de nossos pais tem em si, maridos e mulher, pode influenciar na nossa vida profissional? Quer dizer, essa relação do papai, né, desse caso com a mamãe ali,
isso influencia, né, pode influenciar nas minhas escolhas profissionais? Isso acontece, né? Todo pai e mãe, eles às vezes imprimem um desejo próprio deles na escolha da profissão dos filhos. Todo não, né? Todo é muita gente. Mas acontece de um pai e de uma mãe, às vezes, projetar algo que é um desejo deles na criança ou no adolescente, etc. E também vice-versa. Às vezes o adolescente quer uma coisa que é totalmente fora do script. Você vai custar, sei lá, um jogador de futebol quer ser o Neymar. Quero ser, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. Só existe uns por aí, pouquíssimos, né? São profissões muito ajustadinhas, assim, para poucos que brilham assim mesmo. Então, às vezes, é a criança, né, ou o adolescente que tem um sonho muito grande de ser uma coisa muito fora da curva, que talvez vai ser difícil ele atingir, pode apoiar, mas tem que apoiar um pouco, tipo girafa, né? Cabeça nas nuvens e pé no chão. Então, tem que ficar muito aterrado, pode deixar sonhar um pouquinho, lógico, e dar um apoio ali, mas também deixar aterrado, e vice-versa. Às vezes, o pai e a mãe que precisam ir para o lugar deles, né? Às vezes, a gente atende as pessoas aqui, meu filho está problemático, minha filha está problemática, e, na verdade, é o pai e a mãe que estão problemáticos. É eles que estão ali não se bicando muito, e aí talvez a pergunta dela, do relacionamento deles não está muito saudável entre o homem e a mulher ali, e isso pode estar interferindo ali na qualidade de vida, né, daquele filho ali. Depois, mais adiante, ele vai ter que saber com isso, como adulto, ele vai precisar se despregar disso aí em algum momento e fazer sua própria história, mas enquanto ele está muito na esfera do pai e da mãe, é difícil para eles, né, para a criança, porque estão mergulhados demais nessa estrutura, então fica difícil deles terem clareza disso. Alguém vai pagar o pato aí para frente, né? O pai paga, a mãe paga. A melhor forma, aí eu acho que a constelação ajuda demais, eu acho uma ferramenta incrível, de colocar os pais no lugares de pais, né? Eles grandes, os filhos pequenos, e cada um fazer seu papel mesmo, porque quando deixa, no mundo de hoje, por exemplo, as crianças estão muito invertidas, né? Elas mandam muito em tudo, e aí na hora que um pai ou uma mãe precisa ser mais duro, ou duro, entre aspas, ou seja, exercer ali a hierarquia, por educação mesmo, para educar os filhos, para colocar as coisas nos prumos, não consegue, né? Porque o filho emburra, aí fica com medo do filho não amar mais, aí você percebe que o pai e a mãe estão carentes, é do pai e da mãe deles aqui, então vira uma miscelância, e aí a constelação ajuda a colocar isso no lugar, né? Ao invés do pai e da mãe ficar focado no filho lá para suprir as carências, vira para o seu pai e para sua mãe, porque eles estão aí lá atrás, né? As crianças não estão aqui para suprir carência de pai e mãe. Aí tem um monte de casos, né? Tem que ver caso a caso aí na vida de cada um. Não sei se eu consegui explicar um pouquinho, João. Sim, muito, muito claro, muito claro. Isabela, assim, uma experiência, eu sou formado em administração também, e aí a gente percebeu, dentro dessa visão sistêmica, eu pude perceber, ter algumas percepções, quando se trata do nosso currículo, né, daquilo que nós fizemos, dos nossos trabalhos, e nós já percebemos algumas dinâmicas de algumas profissões, algum trabalho que nós fizemos estava excluído, né, desse currículo. Às vezes era um trabalho, por exemplo, eu era vendedor de picolé, né? Eu era engraxate, eu trabalhava numa empresa que tinha um serviço lá que eu não me sentia bem, e fazer essa exclusão. Isso dentro da visão sistêmica, isso pode realmente influenciar no meu desenvolvimento profissional, Isabela? Como é que você vê isso? Parece que sim, né, João? A experiência mostra isso mesmo, e as pessoas, às vezes, elas excluem as experiências passadas, né? Com muita facilidade, a gente exclui. E profissão, a gente vê que isso tem uma grande repercussão mesmo no campo, né? Quando a pessoa teve, sei lá, 5 ou 7 profissões, eu acho que uma das constelações mais bonitas que tem são essas. Quando a gente coloca todas as profissões até a pessoa chegar naquela e ela tá com problema naquela que ela tá aqui, mas na hora que a gente coloca ela na frente, tem um exercício bonito, pessoal, que vocês podem fazer aí, deixa de dica aqui, deixa eu só consertar o telefone que tá querendo cair, tá igual a torre de pizza também tô. Uma dica, pessoal, para vocês fazerem aí, quem tem muitas profissões e está com alguma dificuldade na atual, às vezes assim, olha, coloca
folha de papel, chamex, sulfite, sei lá como chama aí no estado de vocês, aquelas folhas brancas, põe um tanto, assim, que é a quantidade de profissão, e vai na frente de cada uma dessas folhas, assim, e começa a relembrar o que você aprendeu lá no primeiro emprego. E agradece aquele chefe, aquelas pessoas, revisita mentalmente aí, aquelas pessoas que você... Aquela secretária que te ensinou a atender um telefone melhor do que você atendia, não é só dizer alô, né, mas cuidar ali do cliente, as pessoas que te ensinaram algo no escritório, fazer conta, sei lá, tudo que você aprendeu ali sobre resiliência, sobre foco, educação, tudo. E depois você vai para a segunda profissão e faz o mesmo, veja o que você aprendeu lá, as habilidades novas que você ganhou, vai para a terceira e faz o mesmo. Vocês vão chegar na quarta, onde vocês estão, e talvez vocês vão agradecendo essas etapas anteriores e visualizando desaceleradamente, devagarzinho. Cada habilidade que você foi ganhando em tal lugar, talvez você vai ter um processo aí de autoconhecimento bastante interessante, que pode te ajudar a tomar a profissão atual com um pouco mais leveza. O que a gente repara é quando a gente é grato a experiências passadas e até as Isabelas passadas, a Isabela de 3 anos, a Isabela de 5 aninhos, a Isabela de 10 anos, de 12, de 16, passou de 16, ela é forte pra caramba. E depois a de 19, isso ajuda tanto a gente, essas Isabelas anteriores vieram antes daqui, tá aqui agora. Então, eu só estou aqui agora porque muitas Isabelas passaram um tantão de coisa, de coragem, que me permitiram estar aqui agora. Então, é esse tipo de visão, né, João, bonita que a constelação nos dá, e eficiente, não é só bonita, não. Ela é eficiente porque ela toda vez que me dá tristeza, que eu estou com vontade de explodir YouTube, Instagram, eu falo, cansei desse tempo. Vou explodir tudo, vou brincar disso mais não. Aí eu vou e começo a me recentrar de novo, passo por todas essas Isabelas, passo por todas as profissões, as experiências anteriores, e aí a gente começa, o Bert chama de no centro sentimos leveza, né? E aí a gente começa a ver que a coisa, visão de drone, que eu chamo, você começa a se olhar lá de cima, ver a história toda com mais tranquilidade, isso dá força para a gente continuar, porque dá um novo centramento mesmo e um sentido, sabe? De falar, poxa vida, essa Isabela passou tanta coisa para eu chegar aqui agora sacanear ela, é palhaçada, né? Falar assim, não, isso tudo, que esse esforço todo que você fez aí não está valendo nada. Como também os nossos pais, os nossos avós, esse esforço todo que vocês fizeram aí não está valendo de nada. Então, a gente honrar mesmo o suor, tanto nosso quanto dos nossos ancestrais, né? A gente, às vezes, sabe aquelas experiências quando você olha assim, você olha, gente, como é que eu consegui passar por aquilo? Todo mundo já passou por isso. Você olha assim, puta merda, se fosse hoje, eu não aguentava não é? E aí você vai ver que você tinha muito menos recurso, menos idade, menos tudo, e passou. Você vê que louco que é isso. Então, olha a força que nos sustenta. E a gente chegar aqui e falar, não quero, é mimimi demais, não é? Aí não pode. Tem que ter força, gente. Força na peruca. Muito bem. Renato está perguntando, o sucesso profissional está ligado a um bom ajuste sistêmico na minha família? Ou estar no meu lugar no sistema? As duas coisas, mas não dá para ter tudo. Às vezes a família é bagunçada mesmo. Não vai ser a gente aqui em 2020, 2030, 2050, sei lá quando você vai assistir esse vídeo. Não é a gente aqui que vai consertar um sistema, né? Problemas sistêmicos pregressos. Então, eu costumo dizer, é pouco Isabela para muito passado, é pouco João para muito passado. Então, tem muita historinha aí para trás, a gente não está aqui para consertar passado. Então, às vezes, eu acho que o sucesso está muito mais no daqui para frente mesmo, presente e futuro. Presente e futuro, a gente, não importa o que os outros fizeram com a gente, ou o que o sistema trouxe para a gente, importa o que a gente vai fazer com isso tudo, né? Tem um filósofo aí que fala isso, não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Jean-Paul Sartre. Mas, na verdade, esse trem vem lá do estoicismo, que eu tenho estudado muito o estoicismo, e Marco Aurélio, Sêneca, Zenão, aquele povo lá antes de Cristo. Eles falavam exatamente isso também. Não é o evento que te acontece, é o que você vai fazer com isso. Então,
as decisões que você tem, como você reage a esses eventos, como você reage ao seu sistema, é que faz toda a diferença. Isso a gente chama de postura. Então, o meu sistema pode estar bagunçadão, mas a forma como eu reajo a ele, no centro, sentimos leveza. Pode estar um furacão, mas se você conseguir falar assim, beleza, mas é minha pátria, é meu clã, é meu chão, é meu sistema, e eu tenho força porque eu nasci aqui. E eu vou dar conta disso. Tem aqueles clientes, né, João, que a gente atende que você fala, puta que pariu, meu sistema dessa pessoa. É muito punk. Você vê que eu não teria força para passar 1 milímetro do que aquela pessoa está passando. Mas 1 milímetro, e assim, o negócio é punk, mas ela passa, porque é igual a planta que nasce em terra roxa. Não adianta você querer colocar na terra preta que não vai dar nada. Mas ela nasceu ali, é que é dela. E ela tem recursos para lidar com aquilo. Isso é bonito. Então, ela vai conseguir. Eu não tenho dó dos meus clientes. Eu reconheço que é punk, mas ter dó eu não tenho, não. Tenho um profundo respeito e admiração, porque eu sei que vai conseguir. Né? E eu nem sei qual era a pergunta. Eu respondi. Qual era a pergunta? Respondeu, perfeito. A pergunta era, deixa eu voltar aqui. O sucesso profissional está ligado a um bom ajuste sistêmico? Né? Você respondeu, né? Posso ter uma família desajustada, com sérios problemas, e eu olhar para isso com respeito e tomar consciência dessa história, né? E sempre a gente está falando que essa grande necessidade de conhecer a nossa história. Isso. Porque quando eu conheço essa história, isso pode oportunizar a mim, né, ajudar a tomar uma postura diferente na minha vida, e isso poder, então, fluir agora com mais leveza, né? Na mesma pergunta, o Renato faz uma outra pergunta aqui, né? 2 perguntas numa. O sucesso profissional tem a ver ou não... deixa eu repetir a pergunta. O sucesso profissional tem a ver com eu não ter problema ligado à minha mãe? Sucesso profissional tem a ver com eu não ter... Eu não entendi a pergunta. Ele está dizendo, para ter sucesso, se eu tenho um problema com a minha mãe, eu vou ter dificuldade na minha vida profissional? Ah, sim. Entendi. Obrigada, Ju. A gente repara isso também, gente, na nossa experiência prática, né? Se vocês conhecem um ser humano aí, obrigado com pai e mãe, e que não tenha nenhum tipo de repercussão na vida deles, vamos catalogar. Porque os que chegam aqui, pelo menos para a gente, é que a pessoa, quando tem problema ali com o pai e com a mãe, porque tem problema com a própria história. A pessoa que nega o seu pai e sua mãe tem problema com a própria história. Isso é muito lógico, é até muito simples. Então, ela tem problema de ser quem ela é. E um problema para a pessoa que nega quem ela é, e o problema com isso, ela vai dividida para a vida, ela vai trincada, ela vai sem recursos mesmo. Eu acho que não é tão difícil da gente entender isso. Eu acho que o problema é que, às vezes, a gente só liga aquela mãe lá da cozinha, de novo. Tem a ver com isso também, mas o conceito tomar pai e mãe é um conceito filosófico muito mais amplo. É uma coisa, é um conceito mesmo, assim, gigante. Igual você fala assim, fale sobre liberdade. Nossa, cabe tanta coisa, que tem 500 livros na biblioteca sobre a palavra liberdade. Então, a expressão tomar pai e mãe, se você der zoom nela, zoom, vai aparecer um montão de expressão ali dentro, guardada ali dentro. Então, tem a ver com tomar a própria vida e se alegrar com a sua própria história, com o seu clã, de onde você veio. Não tem jeito de você ficar negando as coisas. Não gosto do meu nariz, faço plástica. Não gosto do meu cabelo, vou lá e faço negócio para alisar. Mas vai chegar um ponto que você tem coisa na alma que não tem jeito de você negar, não. Não tem plástico, não tem nada. Então, se você não aceitar... a sua própria essência, eu acho difícil uma pessoa ir assim, para o mercado de trabalho e conviver com o chefe, conviver com colegas de trabalho, porque a mãe é a primeira relação que a gente tem ali na vida. A matriz é onde forma mesmo, o primeiro laço, onde a gente aprende que é trem. Então, não tem como negar que isso aí tem muita força para a nossa vida, não. Então, uma pessoa que não consegue reconhecer esses primeiros laços como é meu, é a minha história, é meu clã, são os meus recursos, eu sou isso. A pessoa vai ter dificuldade a posteriori. E isso a gente repara demais. Agora, aí vai chegar a gente e vai falar, não, meu vizinho é brigado com o pai e com a mãe, é rico, está nos Estados Unidos, não sei o quê. Espera os filhos, espera os netos. Aí entra o próximo argumento, o negócio não acontece só aqui, não. Às vezes a pessoa até sai incólume, mas espera para ver os filhos dela.
provavelmente vão pagar por esse relacionamento quebrado. Não vão conseguir fazer sucesso na vida, e sucesso eu estou falando não só de dinheiro, mas estou falando de saúde, de clareza, de bem-estar, de um monte de coisa. Espera os netos. Então, essa alma que a gente chama familiar, ela não tem pressa. Ela tem 300 mil anos para frente para trabalhar esse negócio e compensar essas injustiças que acontecem. A gente é que morre aos 80, mas o sistema está aí há 1000 anos. Então, esse trem vai ser corrigido. O boleto vai chegar. Eu não sei se vai ser na sua geração, não, ou se vai ser nos seus filhos, nos seus sobrinhos, e etc. Mas aqui se faz e aqui se paga. Eu não sei quem vai pagar, mas quem paga, paga. Sim. Né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Elvânia. Eu tenho vários cursos, sou até formada, formação acadêmica, mas não consigo um trabalho bom e que me levante na vida financeira. Qual o meu problema? Ixi, qual que é o problema dela? Qual é o nome dela? Elvânia. Elvânia. Isso é muito pessoal, né? O que eu sugiro para você, você está colocando um tema praticamente, e aí a gente não indica nada, fazer nenhuma análise aqui, porque a gente não faz análise na constelação, não é uma análise lógica, ela é fenomenológica, é um outro tipo de atendimento, e aí teria que ver mesmo, dentro do seu contexto, dentro do seu sistema, o que está atuando aí, se é sistêmico, porque nem tudo também é sistêmico, às vezes tem algumas circunstâncias do dia a dia mesmo, do cotidiano, que precisam ser observadas antes da gente ir para esse lado ancestral e sistêmico aí, mas o que eu indicaria se isso é um assunto para você mesmo, se está te incomodando, se é algo grande para você, que você sente assim, isso é um padrão, isso vem se repetindo há um bom tempo, isso está me travando há anos, enfim, se for uma coisa bem que está pegando mesmo aí, se for um assunto, procura um bom constelador, uma boa consteladora, da sua simpatia aí, alguém que fale a sua linguagem, e aí faça a constelação, leva esse tema, porque daí ela vai olhar direitinho dentro do seu contexto, se isso vem com um relacionamento quebrado com a mamãe, com o pai, se você está identificada com um aborto, com um tio-avô, uma tia-avó, eu não sei de onde vem o tiro aí. Pode ser tanta coisa que eu seria muito irresponsável de tentar fazer alguma análise racional aqui, que a gente realmente não trabalha desse jeito. Você tem alguma coisa, João, para falar sobre isso para ela? Pai, não tem não. Tem não. Brincadeira. Eu só vou usar a colocação aqui, vou trazer mais uma pergunta da Jéssica, que é também uma questão assim, dentro dessa linha muito pessoal, né? Mas vamos trazer. Qual pode ser o impedimento de alguém que parece estar andando em círculo na vida profissional e sabe o que precisa fazer, mas não consegue? Pois é. Eu acho tão difícil responder essas coisas, porque, para mim, é só no campo que a gente... É igual assim, o pessoal pergunta. Isabela, o que significa enxaqueca na visão sistêmica? Não tem um capítulo, né? O Bert não fez um livro com capítulo. Enxaqueca. Se você está brigado com seu bisavô paterno, você vai ter enxaqueca. Aí, dor no joelho. Se você está brigado com a mãe, você vai ter dor no joelho. Então, não tem essa coisa de causa e efeito, assim. De novo, pode ser muita coisa, a pessoa andar em si, pode estar fora de ordem, precisando entrar aí na ordem com o pai, com a mãe, pode ser que o pai teve uma vida muito difícil, aí ela restringe a própria vida. Outro dia eu atendi uma moça que é judia, a família dela veio mesmo de lá, fugida de lá. Ela vive isolada dentro do apartamento, como se ela vivesse no Holocausto ainda mesmo, isso é muito comum entre os judeus. Então pode ser coisa de etnia, olha o tanto de coisa que pode ser, né? Então a gente não sabe, pode ser um aborto, que a pessoa também fica com essa fidelidade a esse movimento em direção à morte. Então é tanta coisa, isso só é responsável dentro de um campo mesmo, pessoal. Então essas perguntas muito pessoais, assim, eu tenho dificuldade de responder mesmo, para não falar, sabe por quê? Às vezes, eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo no YouTube, e aí era um caso lá de um cara alcoólatra, tal, a filha dele, etc. Aí tinha uma frase de solução lá, né? E aí a mulher depois me mandou um e-mail,
falando que aquela frase de solução não tinha nada a ver, que ela tinha um mês que ela estava falando aquele negócio e que não resolvia a vida dela, que o marido dela não sei o que lá. E aí, veja, ela achou a história um pouco parecida com a dela, pegou uma receita que era para Maria, aí ela pegou para ela, e estava aplicando isso nela como se fosse um remédio manipulado, que só serve para o João. Então, não adianta querer pegar e tomar aqui para mim, que possivelmente não vai dar bom. Então, essa mulher me xingando por causa dessa frase de solução. Então, a constelação, realmente, o que eu digo aqui, não generalizem, eu tento fazer de uma forma que as pessoas não consigam mesmo encaixar na vida delas. É lógico que uma coisinha ou outra é para dar uma luz, né, para indicar um pouquinho o que é a constelação, mas o que a gente indica mesmo, gente, procura um bom constelador, uma boa consteladora, seja em grupo, individual, do jeito que vocês preferirem. Eu acho em grupo bem legal no início, assim, para quem está conhecendo, para que vocês possam entender a origem da constelação mesmo num grupo, é bem bacana, você passa um dia inteiro lá, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver muita coisa. E às vezes até trabalha, né, João, as próprias histórias, só de ver lá um pouquinho a constelação dos outros, já vai dando uma ajeitada nas coisas. Então, eu vou passar adiante essa, tá bom? Ok. Então, a pergunta da Joyce: hipoteticamente, se eu estiver pagando o preço dos antepassados em relação ao trabalho e ao dinheiro, como posso fazer para me libertar disso? Daí tem que identificar exatamente o que é, né? Quem que é, mas basicamente, Joyce, você o que a gente chama de incluir, reverenciar e respeitar essa história anterior. E eu não sei se pode ser hipoteticamente uma história de exclusão, um assassinato, alguém que roubou alguém, pegou uma quantia de dinheiro indevida, arredou a cerca mais para o lado de lá e deixou a fazenda maior, e roubou um pedaço de terra do vizinho, que já tem de casos assim. O avô arredou a cerca. Os netos estão pagando até hoje a arredada de cerca lá do avô. Então, quando acontece isso, não criticar, por exemplo, não criticar esse avô que arredou a cerca, filho da mãe daquele avô que arredou a cerca, mas por quê? Aquela arredada de cerca pagou os estudos de 3 gerações. Então, as pessoas acabam que a nossa alma é muito honesta, né? Ela fica querendo devolver aquela quantia para aquela família que foi prejudicada. Então, basicamente, é não criticar, não julgar as gerações anteriores. Na hora que você descobre algo assim, na hora que você descobre uma história assim, ou na família, às vezes um julgamento nem é seu, mas a família inteira julgou. A família falou mal, a família chamou de desonesta, a família julgou moralmente. Você pode até nem ter feito esse julgamento, mas alguém na família fez, e acaba que a gente assimila isso também, porque precisamos incluir essa pessoa. Essa pessoa que foi julgada moralmente, ela vai precisar retornar para o sistema de algum jeito, e o sistema usa os mais novos, os que estão nascendo. Então, por isso que sempre os descendentes que pagam o pato, a gente não tem voz nenhuma, né? Os descendentes pagam. E aí o sistema pega essa pessoa para repetir esse destino e tentar trazer isso para um nível de compensação. Agora, a postura geralmente é essa: reconhecer com respeito, se tiver julgamento, não julgar, acolher no coração, até pedir bênção mesmo, não no sentido religioso assim, mas pedir, me ajuda aí, eu sei que essa história ficou deslocada do tempo e do espaço, mas isso é seu, eu deixo com os grandes, talvez você tenha tido seu motivo, provavelmente teve, não quero entrar aí, só quero tomar minha vida a partir de agora aqui, me abençoa, deixa eu seguir. Isso vai trazendo, num nível psíquico, isso vai trazendo uma desidentificação, que a gente chama, aquela história, eu sou eu, e eu não preciso ficar pagando por fatura antiga, boleto antigo, aqui no ano que eu estou vivendo. Então, isso vai liberando a pessoa, isso ajuda a acordar às 6 horas da manhã, na prática, e falar: pronto, tudo que vocês fizeram aí está tudo certo, eu estou viva aqui agora é comigo, e agora eu uso muito essa frase lá nos meus atendimentos: agora é comigo. Porque isso dá uma noção de 6 horas da manhã. Você sente que você está sendo tragado por aquela preguiça, andando em círculo, como alguém disse aí, alguma coisa nesse sentido, que a amorosidade, cheia de projeto na cabeça, o treco não vai para frente. É decisão racional mesmo. É você falar assim:
Estou viva, me alegro com o que eu recebi e eu vou seguir adiante. Estou viva, me alegro com o que eu recebi. É uma decisão mesmo. Isso para o Bert, que é um nível espiritual mais alto, é exatamente passar pano de chão, coar café, levar os meninos na escola, tomar banho, cortar a unha do dedão, fazer sobrancelha. É isso que é espiritual para o Bert. Tomar o cotidiano com alegria. É isso que é tomar pai e mãe. Tomar o cotidiano com alegria. Quem consegue viver o cotidiano alegremente, mas o cotidiano, aqui é tédio mesmo, aquelas coisas, vida normal. Se você conseguir elevar isso a um status de alegria, você entendeu muito bem o que é tomar pai e mãe, porque é honrar a vida que chegou até você. Se você estiver vivo, meu filho, acorda feliz. Porque é o caminho menos doloroso. E isso é uma decisão, tá, gente? Você vai fazer nela diariamente e olhando sempre para trás aí, agradecendo esse povo todo que veio antes. Sim. Muito bem, né? Agradecendo aí a participação, as perguntas que vão chegando aí, são várias perguntas, claro, não vai dar para responder todas, dentro dessa perspectiva do sucesso na vida profissional. Lembrando o que Bert sempre falou, né, Isabela, a questão do trabalho está a serviço da vida, está a serviço do outro, e às vezes ligado a essa questão da mãe, porque a mãe, ela é trabalho, né, ela está ali prestando serviço 24 horas para essa família. Então, por isso que muitas vezes a nossa postura, quando está configurada, alinhada a essa mãe, pode trazer um desenvolvimento mais leve para a nossa vida profissional, né? E aí a gente já sabe que alguém vai entrar e falar, eu não tenho mãe, né? Ou vai dizer, não, minha mãe não ficou 24 horas por minha conta. Quando a gente fala mãe, gente, de novo, né? Tem algumas famílias, as mães estão ali presentes, mas mesmo se ela ficou viva ali só na sua gestação, mesmo que ela não te queria, mesmo que ela tentou aborto, te abortar, porque a gente recebe isso aqui, não conseguiu. A gente é feito de duas partes, uma parte consciente e outra parte que é inconsciente, que a gente não controla. E se você está vivo aí e ou viva, olhando essa live, a parte inconsciente da sua mãe te deixou vivo. E não tem jeito de negar, porque você está aí. Então, tem algo muito especial nisso. Eu falo que a vida, ela desponta em qualquer lugar, na hora que ela quer, né? Que as florzinhas de asfalto nascem no meio da rua ali. Passa caminhão em cima, asfalto quente, só rachando, nasce umas florzinhas amarelas aqui, tem aqui em Betim. Aí eu passo, como é que a flor nasceu ali, gente? E nasce. Então, assim, a vida nasce onde que ela quer nascer. A gente não sabe por quê, mas você nasceu. E houve um trabalho do organismo ali da sua mãe, de comida, de sangue, de formar osso, seus tecidos de pele, tudo que deu certo. Então, e alguém cuidou de você depois para você estar aqui. E quem perdeu a mamãe cedo, a mesma coisa. Se a mãe te deu a luz, depois libera ela. Não tem mais julgamento, não. Já fez o que tinha que fazer. Alguém se cuidar depois, está tudo ok. É lógico que deixa marca nas pessoas, né? Porque às vezes a gente compara, tal pessoa teve mãe, tal pessoa teve pai, mas alguém cuidou de você. Porque você está vivo, você está vivo. Então a gente agradece tanto a mamãe quanto as pessoas que cuidaram. Então tem alternativas para pensar isso tudo, né? Para a gente sair um pouquinho da caixinha aí e agradecer esse serviço que é um útero materno gestando uma vida. Isso é inegável. Sim, muito bem. Isabela, infelizmente estamos chegando ao nosso final aqui, né, de tempo estipulado pelo Instagram. Então, vamos fazer as nossas considerações finais aí, né, e nós temos aí 3 minutinhos para fazer isso, infelizmente. Passa rápido, né? A live passa muito rápido, é engraçado demais. Parece que a gente entra num túnel do tempo que o relógio faz... Ô, João, eu só quero te agradecer mesmo, querido. Eu sei que você está muito aí a serviço também, né? Com essa linguagem do IDESB, que eu acho encantadora mesmo. Eu agradeço todo dia de ter tido os professores que eu tive. Faço menção a eles, assim, cada minuto que eu posso. Tudo que eu sei de constelação, talvez só lendo os livros do Bert eu demoraria uns 7 anos para ter o que eles me deram ali em 1 ano e meio, 2 anos, compilado ali. Então, assim, foi uma economia de tempo através da sabedoria do Décio, da Wilma. Então, eu agradeço muito o IDESB, agradeço o IDESB por ter conhecido você, né, da gente estar podendo fazer esse contato aqui. E que bom, muito obrigada, viu, pela
pela presença desse pessoal todo aí também. E o convite, João, pelo espaço. Muito bem. Lembrando que, né, a Isabela, ela é especialista em atendimentos online, então se você, né, que está aqui nos acompanhando, quer um acompanhamento online com a Isabela, você pode, né, te acha onde, Isabela? Como é que é isso aí? Vai te achar onde? Fala para nós. Gente, no meu Instagram aí, ó, se vocês forem aí no topo do telefone de vocês, tem um nomezinho lá, o João e o meu. Vocês podem ir no perfil lá, tem um link, tem um linkzinho lá no perfil, ou se quiser mandar um direct e tudo, a gente está aí no Instagram, e aí a gente passa as informações necessárias, se alguém quiser, né, e precisar, não é quiser não, só se estiver precisando muito. Eu sou contra esse trem de ficar fazendo muita constelação, mas para quem está precisando mesmo, a gente está aí à disposição. Muito bem. E lembrando que Isabela é especialista mesmo em atendimentos online, viu? É a cara no Brasil. Isabela, ó, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, né, de trazer para a gente esse conhecimento. Nós estamos agora no YouTube, agora já encerrou o Instagram, mas, sim, uma gratidão muito grande, viu? A sua disponibilidade, o seu jeito leve de estar, né, falando, de estar trazendo algo assim, às vezes tão complexo, dessa maneira tão direta e objetiva, viu? Assim, uma gratidão muito grande. E, enfim, estamos aqui à disposição aqui no Goiás. Precisa de alguma coisa aqui no Goiás, viu? Estamos aqui à disposição. Obrigada, João. O Instagram já deu uma caída lá, né? Você viu? Já fechou o Instagram. Então, Mas muito obrigada de novo, tá? Pela sua audiência, pelo Pedro aí, apoio sim, técnico e você. Tá? A gente vai se falando aí. Vamos se falando. Gratidão. Um beijo, querido. Tudo de bom. Outro, tudo de bom.